Sejam muito bem-vindos à terceira videoaula da nossa disciplina de Libras. Hoje nós trataremos de 3 filosofias que se sucederam ao longo da história da educação de surdos: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Esta aula se baseará no artigo do professor Fernando César Capovilla, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Nesse artigo, o professor não apenas apresenta e descreve as 3 filosofias que citei, mas também explica como do oralismo chegamos à comunicação total e como desta chegamos ao bilinguismo. O artigo do professor Capovilla se inicia trazendo a visão de importantes filósofos a respeito dos surdos. Esses filósofos são Aristóteles, Kant e Schopenhauer. De acordo com o professor Capovilla, Aristóteles acreditava que a aprendizagem dependia da audição. Por essa razão, Aristóteles também acreditava que os cegos eram mais facilmente educáveis do que os surdos. Em relação a Kant, por defender e acreditar que as línguas orais são superiores, ele defendia que os sinais usados pelos surdos eram incapazes de expressar generalidades, de expressar conceitos mais abstratos. Já em relação a Schopenhauer, também na linha de Kant, acreditava que as línguas orais são superiores e que, por essa razão, o raciocínio depende da linguagem oral. Podemos dizer que todos esses pensadores, embora tenham vivido em épocas diferentes, partilhavam visões muito parecidas a respeito dos surdos, da língua de sinais e da surdez. Todos eles acreditavam que, apenas através da língua oral, os surdos seriam capazes de aprender, expressar conceitos abstratos e desenvolver pensamento lógico. Essas ideias ecoaram em um dos métodos existentes na segunda metade do século XVIII na Europa, o chamado método alemão de Heineck. Adeptos a esse método defendiam que os surdos não tinham uma língua e que, por essa razão, o objetivo da educação de surdos era justamente dar a eles o que eles não tinham, uma língua, no caso, a língua oral. Portanto, o objetivo central do método alemão era justamente o desenvolvimento da oralidade. Diferentemente, o método francês, desenvolvido por Lepé, defendia que a educação de surdos deveria primar pelo ensino da leitura, da escrita e de outros conteúdos, como a religião e a filosofia. Lepé foi o primeiro educador de surdos a reconhecer que os surdos têm uma língua própria, a língua de sinais. Apesar disso, ele, por ter olhado para a língua de sinais do ponto de vista da língua que ele falava, a língua francesa, acabou acreditando que a língua de sinais não era boa o bastante para servir como língua de instrução na educação de surdos. Ao comparar a língua de sinais com o francês, ele percebeu que ela não tinha algumas das propriedades estruturais que o francês tem, como, por exemplo, artigos ou flexão verbal que mostra o tempo, a pessoa, singular ou plural, enfim. E por conta disso acabou acreditando que a língua de sinais não era boa o bastante e, para desempenhar o papel de língua de instrução na educação de surdos, ele criou os chamados sinais metódicos, que basicamente consistem num sistema de representação gestual ou manual do francês. Esses sinais metódicos foram criados a partir da apropriação de sinais que as crianças surdas já empregavam e de sinais que ele inventou para representar elementos do francês que não tinham correspondente na língua de sinais. Essa situação, ou melhor, esses 2 métodos conviveram durante muito tempo na Europa até o ano de 1880, quando acontece um dos eventos que teve maior impacto na história da educação de surdos, o Congresso de Milão. Nesse congresso, instituiu-se como método de educação de surdos o oralismo puro. Logo, uma abordagem, uma filosofia educacional que tinha como objetivo desenvolver a fala nos estudantes surdos. Como estratégia para garantir o sucesso desse método, os oralistas decidiram expulsar
os professores surdos das escolas de surdos, também excluir a comunidade surda da política das instituições de ensino e, mais do que isso, proibir o uso da língua de sinais no ambiente escolar. O oralismo teve consequências danosas para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes surdos. Observou-se uma queda assintosa no nível educacional dos estudantes de uma forma geral. Isso porque nem todo surdo consegue desenvolver a fala, né? Isso depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o grau da perda auditiva, também o momento da vida em que os surdos adquirem a surdez, se antes ou depois da aquisição da fala. O professor Capovilla cita um estudo realizado em 1978 na Inglaterra, que avaliou estudantes surdos entre 15 e 16 anos que estavam sendo educados sob o método oral. Esse estudo revelou que apenas 25% dos estudantes surdos apresentavam uma fala inteligível. Em relação às suas habilidades de leitura e escrita, o que se observou é que 30% desses alunos eram analfabetos e apenas 10% deles apresentavam um nível de leitura e escrita satisfatórios. Embora estivessem sendo educados sob o método oral, esses estudantes apresentavam muita dificuldade na leitura labial. Apesar dos desenvolvimentos tecnológicos que vem oferecendo aparelhos auditivos extremamente sofisticados e até mesmo o implante coclear, o que se observa é que o desenvolvimento da linguagem oral por pessoas surdas ainda é muito aquém daquele que se observa entre pessoas ouvintes. Porém, quando se trata de pessoas surdas que são expostas à língua de sinais em sua infância, observa-se um desenvolvimento semelhante ao das crianças ouvintes, o que indica que a língua de sinais é, sem dúvida, a melhor opção para as pessoas surdas, dado que é uma língua visual e que não depende da audição para ser adquirida. Diante dos fracassos da abordagem da filosofia oralista, surge um novo momento na história da educação de surdos. Surge uma nova filosofia, a chamada comunicação total. Essa abordagem advogava o uso de todos os meios que possam facilitar a comunicação, que não apenas a língua oral, mas também os sinais e alguns sistemas artificiais desenvolvidos com o objetivo de ensinar a leitura e escrita para estudantes surdos. Esses sistemas artificiais também são chamados de códigos manuais. Os códigos manuais são muito parecidos com os sinais metódicos criados por Lepé, e eles têm a finalidade de tornar a língua falada mais discernível ao surdo. Vários desses sistemas foram desenvolvidos durante a vigência da comunicação total. Entre eles podemos citar o Scene Essential English, o Scene Exact English, o inglês sinalizado e, entre nós, o português sinalizado. Agora você vai ver um vídeo em que um ator surdo norte-americano mostra como uma sentença do inglês que significa "por favor, tire o chapéu" é expressa tanto no inglês sinalizado quanto na língua de sinais americana. Observem que quando ele fizer essa sentença no sistema de inglês sinalizado, vocês verão que ele fará um sinal para cada palavra e que ele vai respeitar a ordem das palavras do inglês, justamente porque o objetivo desse sistema é representar manualmente, gestualmente, a língua inglesa. Na sequência, ele vai fazer essa mesma frase na língua de sinais americana. E a grande diferença vai ser que ele vai expressar o mesmo conteúdo por meio de um único sinal somado de expressões faciais e expressões corporais. Reparem no final a forma satírica como ele trata o inglês sinalizado, justamente porque esse sistema, por representar a língua oral, não é a forma como naturalmente os surdos se comunicam através das línguas de sinais.
Houve um saldo positivo durante a vigência da comunicação total. Observou-se uma melhora na comunicação entre surdos e ouvintes. Porém, no que diz respeito às habilidades de leitura e escrita, observou-se que elas continuavam insatisfatórias. O professor Capovilla cita um estudo realizado nos anos 70 em Copenhague, que teve justamente o objetivo de tentar descobrir por que isso estava acontecendo. Segundo o professor Capovilla, esse estudo consistiu no seguinte: foi apresentado um vídeo contendo aulas dadas por alguns professores que estavam justamente adotando a abordagem da comunicação total. Esses vídeos apresentavam os professores sinalizando e falando ao mesmo tempo. Para que os professores fossem colocados na pele dos alunos, para que eles vissem aquela aula da perspectiva dos alunos, decidiu-se apresentar esses vídeos sem áudio. Os resultados desse estudo, como diz o professor Capovilla, foram extremamente desconcertantes, porque os professores foram incapazes de reportar aos pesquisadores o que eles próprios estavam dizendo. Isso porque, além de terem que se apoiar nas pistas visuais através da leitura de lábios, eles também estavam fazendo uso de um sistema artificial de sinais, mas de forma não muito consistente e não muito regrada, o que impossibilitava a compreensão total da mensagem. Então, isso certamente estava por trás do insucesso da abordagem da comunicação total na educação de surdos. Os avanços na linguística demonstraram que as línguas de sinais são línguas naturais e que, por essa razão, poderiam sim ser usadas como língua de instrução na educação de surdos. Além disso, as pesquisas na linguística mostraram que as línguas de sinais têm gramáticas muito complexas e muito diferentes das línguas orais, o que inviabiliza o uso da língua oral e da língua de sinais concomitantemente. Diante desses achados, surge um novo momento na história da educação de surdos, uma nova filosofia, o chamado bilinguismo, que agora tem como objetivo não apenas desenvolver as habilidades na língua oral, na sua modalidade escrita, mas também desenvolver habilidades na primeira língua, na língua de sinais dos estudantes surdos. Nessa abordagem, exclui-se como objetivo da educação de surdos a oralização. A Suécia foi o primeiro país a reconhecer os surdos como uma minoria linguística e assegurar os seus direitos de ter uma educação não apenas em língua falada, mas também na língua de sinais. O professor Capovilla cita um estudo realizado na Dinamarca que avaliou o desenvolvimento linguístico de 9 crianças educadas sob a filosofia do bilinguismo. Essas crianças foram acompanhadas dos 6 até os 14 anos. E o objetivo desse estudo era justamente avaliar, analisar o desenvolvimento tanto na primeira língua dessas crianças, a língua de sinais, quanto na segunda língua, a língua oral, na modalidade escrita. Os resultados desse estudo foram bastante animadores, dado que, aos 12 anos, 5 das 9 crianças apresentavam um nível de leitura compatível com o de crianças ouvintes da mesma faixa etária. Além disso, aos 14 anos, 7 das 9 já conseguiam ler com certa fluência. Houve uma grande expansão do vocabulário, o que também teve uma excelente consequência para a habilidade de leitura labial. Além do desenvolvimento linguístico, esse estudo também revelou um progresso geral nas habilidades sociais, cognitivas e acadêmicas, bem como uma mudança na visão dos pais em relação à surdez de seus filhos, que passaram a encará-la não mais como uma deficiência, mas sim como uma diferença linguística. Com isso, podemos encerrar a nossa aula de hoje e sintetizar o que aprendemos. Hoje discutimos a visão sobre surdos que importantes filósofos tinham e como ela influenciou um dos métodos de educação de surdos vigente na segunda metade do século XVIII. Vimos que a história da educação de surdos apresentou 3 importantes filosofias, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, e que estas diferiram em relação a como elas
encaram, analisam, avaliam a língua de sinais. O oralismo, como vimos, acreditava que a língua de sinais não era uma língua e, portanto, não deveria integrar o espaço educacional. A comunicação total permite que a língua de sinais entre no ambiente escolar, só que não apenas ela, outros recursos também. E, por fim, temos o bilinguismo, que é o momento atual, que é o momento em que as línguas de sinais são vistas como línguas plenas e que devem ser, sim, usadas como língua de instrução na educação de surdos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.